Olá, eu sou Fernanda Bassan, nutricionista clínica, e hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades. O que você precisa saber sobre alimentação e o coronavírus? A primeira pergunta é: a ingestão de vitamina C melhora o sistema imune e previne contra o coronavírus? Antes de mais nada, é importante entender que a vitamina C, sim, ela participa da resposta imunológica. E como que ela vai estar envolvida, né? A vitamina C é necessária para produzir as prostaglandinas. O que são as prostaglandinas? São substâncias usadas para a comunicação do sistema imune. Então, a atração de células do sistema imune, a ativação do sistema imunológico. Então, por isso, sim, a vitamina C é importante para a nossa proteção, para a nossa resposta imunológica. Mas ainda não dá para dizer necessariamente que ter um bom estoque ou comer uma boa quantidade de vitamina C é uma forma de prevenir contra o Covid. A gente não tem estudo ainda suficiente para isso. Mesmo não tendo esses estudos, vale a pena garantir que a sua alimentação forneça a vitamina C necessária para o seu corpo. E o mais interessante é que pela alimentação a gente consegue facilmente alcançar as nossas necessidades de vitamina C. Não vem achando que é só a laranja e o limão que vão ser fontes, não. A gente tem uma grande quantidade de frutas, como por exemplo a acerola, que é uma das campeãs em vitamina C, o morango, o kiwi são ótimas fontes também, mas também verduras, como as folhas verdes escuras, também são fontes de vitamina C. É importante dizer também que somente alimentos de fonte vegetal têm vitamina C. Então, se você é um carnívoro, se você não come nada de plantinha, começa a rever aí para você conseguir ter essa vitamina no seu dia a dia. E será que a suplementação é necessária? Então, quando a gente vai ver os estudos, eles mostram que a suplementação ela só vai ajudar a prevenir, por exemplo, gripe comum, infecções respiratórias agudas, apenas nas pessoas que têm deficiência da vitamina C, ou seja, que não comem quantidades adequadas. Então, o ideal é a gente garantir a vitamina por meio da alimentação e não da suplementação. E não dá pra gente dizer também que o suplemento de vitamina C teria um efeito específico contra o Covid porque faltam estudos nessa área. Além disso, a suplementação de vitamina C ela pode trazer alguns riscos. Por exemplo, pessoas que têm histórico, que têm facilidade de formação de cálculo renal, com a suplementação aumenta o risco da formação desses cálculos. E um outro sintoma bastante comum são sintomas gastrointestinais. Então, distúrbios gástricos, distúrbios intestinais podem acontecer com doses maiores. O ideal, garantir que a vitamina C seja consumida pela alimentação, que lembrando, não é difícil você alcançar a recomendação. E segundo lugar, usar a suplementação somente com prescrição do médico ou do nutricionista. A segunda dúvida, shot de imunidade previne contra o Covid, contra o coronavírus? Esse assunto é polêmico, viu? Por quê? Primeiro, a gente precisa entender o que seria um shot de imunidade. O shot é uma ideia criada, não é nenhum conceito científico, nenhum conceito específico na área da saúde, mas criado por algum profissional de saúde ou não profissionais. A ideia é que seja um alimento, um líquido em pequeno volume e que contenham vários ingredientes ou vários suplementos que supostamente estão associados à melhora da imunidade. E são vários os ingredientes incluídos nesse shot, então pode ser o própolis, limão, açafrão, gengibre, até mesmo suplemento como a glutamina, acabam entrando nessa misturinha aí e supostamente essa misturinha poderia melhorar a resposta imune. E será que faz mal usar o shot da imunidade? Será que ele pode trazer algum resultado, algum benefício? Bom, esses alimentos que estão incluídos no shot da imunidade são bons alimentos para a saúde, não teria uma contraindicação para que você insira ele no seu dia a dia. Mas eles não precisam estar na forma de um shot, não precisa estar ali de manhã, em jejum, não há necessidade de ser dessa forma. Você pode inserir esses alimentos na sua alimentação ao longo do dia. Não existe aí uma comprovação científica que eles isoladamente ou um conjunto deles vai melhorar a resposta imune. Então, não dá pra gente dizer que usar o shot da imunidade previne ou protege contra o coronavírus. O próximo ponto tem sido bastante falado em relação ao coronavírus, que é sobre a suplementação de vitamina D. A gente vê discussões em relação aos profissionais de saúde, à própria população. Será que ter uma suplementação de vitamina D aumenta a proteção contra o coronavírus? Primeiro ponto é saber que a maior parte da vitamina D que a gente tem no nosso corpo é produzida pelo nosso próprio corpo. Então, quando a gente se expõe ao sol, os raios UVB acabam fazendo reações aí com o meu colesterol. Então, o colesterol é transformado em várias etapas até chegar à produção de vitamina D. E o fígado e os rins participam desse processo. Então, pessoas que têm doenças no fígado, doenças hepáticas ou doenças renais, podem ter um prejuízo na produção dessa vitamina. E pessoas que não se expõem ao sol também. Outros grupos que têm risco de ter deficiência de vitamina D são os idosos, as pessoas obesas e as pessoas de pele negra. Tá? Então são pessoas que têm menos ativação dessa vitamina D a partir da exposição do sol.
Mas a gente encontra também vitamina D em alguns alimentos que tenham gordura, por exemplo, peixes, manteiga, os ovos também são fontes de vitamina D. E por que fala-se tanto da vitamina D? Ela realmente participa do sistema imunológico, das funções do sistema imune. Pessoas que têm bons níveis de vitamina D têm menos risco de ter infecções respiratórias e ela acaba equilibrando a resposta inflamatória que acontece nas fases mais graves do coronavírus. Agora, no caso do corona, faz sentido a gente pensar nela também? Existem já estudos mostrando alguma relação da vitamina D com os mecanismos do Covid, dos mecanismos de ação, de multiplicação do Covid. Então, é uma hipótese que sim, garantir bons níveis de vitamina D seria uma forma aí de evitar quadros mais graves da doença. Mas ainda são necessários mais estudos em relação a essa área, tá? Não dá pra gente afirmar com certeza, se você tiver maiores níveis de vitamina D, você tem menos chance de ter os quadros graves ou de ter menos chance de pegar o coronavírus, não é? Isso ainda não está muito bem definido. O que a gente faz então? Primeiro, é garantir que você tenha um bom nível de vitamina D sanguíneo, mas isso a gente já recomendaria em qualquer tipo de situação, né? O ideal é avaliar por meio de exame de sangue como é que estão esses níveis e a suplementação vai entrar quando esses níveis estiverem insuficientes, tá? Então, a partir de uma avaliação com nutricionista ou avaliação médica, é possível definir se a suplementação é necessária ou não. Ah, Fernanda, não vou conseguir ir no médico, eu não consigo fazer essa avaliação, o que eu faço? Aumente então a exposição ao sol, aquele sol sem protetor solar, não precisa ser o sol do meio-dia, mas é uma forma já de você produzir mais vitamina D. E por que a gente fala para ter essa cautela, de avaliar os níveis sanguíneos? Porque a suplementação também pode ter alguns riscos. Por exemplo, doses muito altas em idosos, que a gente chama de megadoses, já foi associado a um aumento de risco de quedas nessa população. Então, tem que tomar cuidado nesses casos. E doses mais altas, de uma forma contínua, utilizando por muito tempo, aumenta a chance, por exemplo, de calcificação de vasos sanguíneos, e aí pode formar aí obstrução desses vasos, um prejuízo na circulação. Por esse motivo, para saber o que é uma dose segura, se você precisa, o ideal é uma avaliação com médico ou nutricionista. E a respeito da dieta alcalina, será que existe um alimento que torna o sangue alcalino e isso poderia proteger contra o coronavírus? Primeira coisa, vamos entender que o nosso corpo, ele tem um sistema todo complexo que envolve o pulmão, os rins, as trocas sanguíneas, que fazem de tudo para manter o pH, o nível de pH sanguíneo dentro do normal. Quando você tem variações desse pH, você coloca o organismo em risco. Então, ele faz de tudo para ter essa manutenção. Então, por isso que a gente fala que uma alimentação não é suficiente para trazer mudanças significativas no pH, porque mesmo que o seu alimento faça modificações, o organismo vai fazer de tudo para tentar equilibrar esse pH sanguíneo. Ou seja, não existe um alimento nem uma dieta específica que altere o pH, nem que torne ele mais ácido e nem que torne ele mais básico. Por esse motivo, é um mito dizer que uma dieta alcalina protegeria contra o coronavírus. A próxima dúvida é: o coronavírus pode ser curado ingerindo água fervida com alho? Bom, novamente, não existe nenhum alimento específico associado à cura do coronavírus. Se existisse, eu ficaria muito feliz, mas infelizmente não existe. O alho é um alimento que tem ação bactericida, ele pode ter alguma propriedade de melhora do sistema imunológico em conjunto com uma alimentação saudável, mas isoladamente não. Ele não traz a cura do coronavírus. Agora, uma informação que é verdadeira: uma alimentação equilibrada e saudável auxilia na melhora da imunidade ao longo da vida. Não é só uma vitamina ou duas vitaminas que estão envolvidas na resposta imune, são vários nutrientes. Por exemplo, ferro, vitamina C, vitamina A, vitamina E, proteínas, até mesmo as calorias são importantes para o nosso sistema imunológico funcionar adequadamente, para produzir as células do sistema imune, para que elas possam agir da maneira certa. Por esse motivo, a gente tem que pensar em não um suplemento ou só inserir um alimento, a gente tem que pensar na alimentação como um todo. E esse cuidado com a alimentação não deve acontecer só por causa do sistema imunológico, porque está acontecendo uma pandemia, mas a alimentação saudável ela previne e é usada como tratamento para a maior parte das doenças crônicas. Por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão. Até é legal falar sobre isso, porque a gente tem discutido muito como que essas doenças estão associadas às formas mais graves da doença. E sugere-se, acredita que se a gente fizer um controle melhor dessas condições, então controlar melhor a glicose, até mesmo perder um pouco de peso, isso pode ser interessante, pode ser bastante útil. Então, pense aí na alimentação saudável como uma forma de autocuidado. E por fim, higienizar as embalagens e os alimentos reduz o risco de contaminação pelo coronavírus?
A gente ainda não tem um estudo comprovando, né, que se a gente fizer essa higienização diminui esse risco, mas no meio de tanta incerteza vale a pena ter esse cuidado. E quando a gente fala de higienização de alimentos, eu estou prevenindo também contaminação por outros micro-organismos, né, reduzindo o risco, por exemplo, de ter uma doença transmitida por alimento. E como pode ser feita essa higienização? Então, no caso das embalagens, pode ser utilizado o álcool 70, lembrando que ele deve ser espalhado ali naquela embalagem com o uso de uma toalhinha ou de um pano de prato, né, um paninho limpo. Pode ser feito também com a solução de hipoclorito de sódio diluída em água. E essa solução de hipoclorito também pode ser utilizado para higienizar frutas e verduras. Mas é importante que o alimento ele fique ali imerso na água com a solução por pelo menos 10 minutos. Além do hipoclorito, pode ser utilizada também a água sanitária, importante verificar na embalagem que ela é própria para alimentos. E depois que ela fica lá os 10 minutinhos imersas, lavar bastante com água corrente. Assim você mata, você elimina bactérias e vírus presentes ali naquele alimento. Um ponto importante, vinagre e bicarbonato não matam bactérias e vírus presentes em alimentos, tá? Eles podem até diminuir um pouquinho a presença desses micro-organismos, mas eles não higienizam o alimento. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, dessas orientações e caso você tenha dúvida, não deixe de procurar um profissional de saúde.